Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula sobre emagrecimento e hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos macronutrientes, as proteínas, mais especificamente nos aminoácidos. Por que a gente come proteína? Por que as pessoas comem carne ou mesmo algum alimento que contenha proteína, como legumes, vegetais proteicos? Para a gente conseguir aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas pequenas que formam as proteínas. Os aminoácidos são como uma pérola de um cordão de pérola que são unidos através de ligações que a gente chama ligações peptídicas. E essas ligações vão formar a macromolécula proteica. Então a gente come aminoácidos, a gente come proteína para ter aminoácidos para formar diversas proteínas que o nosso corpo precisa para a formação das enzimas digestivas, das enzimas responsáveis pela destoxificação do nosso corpo, para as diversas outras enzimas é, quebrar alimentos, né? E também para a parte do fígado, função hepática, para as proteínas relacionadas à imunidade, para a formação de anticorpos, para a formação de tecido e massa muscular, né? Porque qual a relação dos aminoácidos com a massa muscular? Porque a gente precisa, como vocês já devem saber, ou nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre a importância da composição corporal integral de forma equilibrada para a gente ter um aporte muscular adequado, né? Para a gente conseguir manter o metabolismo basal ativo, né? Então, parte dos aminoácidos, a função deles é manter uma massa muscular adequada, evitando a perda proteica que ocorre durante o envelhecimento, ou seja, se você tem acima de 35 anos, você já deve ter, saber, ou se não sabe, vai saber aqui, que é importante você ter uma adequada alimentação equilibrada com proteínas também, né? E com o envelhecer, a gente vai absorvendo menos proteína. E aí a gente vai chamando a situação de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que isso acontece de forma do decorrer da idade, né? Que todo mundo vai passar por isso. Claro que se você suplementar, não vai passar por isso, porque o que acontece? A gente, quando vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a produção de ácido clorídrico no estômago, vai diminuindo as enzimas, a gente vai diminuindo a absorção de nutrientes, e aí, se você tem um aporte suplementar adequado, orientado por um médico profissional de saúde, nutricionista também em conjunto, você vai equilibrar as necessidades e ainda mais se você tiver algum tipo de doença que consuma proteína, né, que precise de imunidade, você vai precisar mais proteína do que o normal. Se você tem deficiência de absorção de nutrientes, alguma deficiência, alguma doença inflamatória intestinal, algum refluxo, doença do refluxo, gastrite e também alterações intestinais, pancreáticas, tudo isso vai fazer você diminuir a absorção desses nutrientes e a suplementação, em alguns casos, pode ser necessária, mas com avaliação médica e nutricional também. E alguns medicamentos também fazem você perder proteína. Um deles é o omeprazol. Se você toma omeprazol desenfreadamente, você tem que cuidar e também poderá ter a necessidade de suplementar aminoácidos essenciais. E por que suplementar aminoácidos essenciais ao invés de whey protein? Porque os aminoácidos essenciais, eles já vêm quebrados, né? Como eu falei antes, a gente come proteína para ter os aminoácidos. Então, não é mais fácil a gente tomar diretamente os aminoácidos que vão compor os 8 aminoácidos que a gente precisa, porque o nosso corpo não fabrica esses 8 aminoácidos. Por isso que a gente chama de aminoácidos essenciais, porque o nosso corpo não consegue produzir e a gente tem que comer alimentos ou mesmo suplementar. Mas a maioria dos alimentos talvez não tenha os aminoácidos que você precisa para formar determinada proteína. E se você suplementa, você vai ter todos os 8 aminoácidos certinho, com a dose que você precisa, claro que avaliado as necessidades que você tem
durante o dia, se você só trabalha, ou se você trabalha e faz um exercício por dia, ou se você trabalha e faz duas atividades físicas por dia, ou se você estuda, né? Qual o tipo de treino que você faz, se é só caminhada, se é só musculação, ou se é corrida e musculação, ou se é corrida e crossfit, ou é natação, ou um treino funcional, não sei. Então é preciso avaliação com o profissional certo, mas o que a gente não pode deixar é termos a sarcopenia, né? Quem aqui já não viu, ou mesmo seu pai, seu conhecido, seu avô, seu avó, que perdem massa muscular, que se você pega aqui só tem osso. Isso é a sarcopenia, né? Ou mesmo corredores extremos de maratona, pessoas muito magras, quer dizer o quê? Que a pessoa corre demais e não suplementa de forma adequada. Pode até estar suplementando, mas pode ser que está perdendo muito massa magra. E aí quer dizer que a suplementação não está adequada para aquela necessidade que ele tem de suprir todo aquele gasto energético, todo aquele gasto calórico que acaba perdendo a energia usada, a energia dos músculos, e aí acaba quebrando o músculo, acaba os músculos não tendo massa muscular suficiente para aquela necessidade. E aí também pacientes obesos acima do peso também podem estar desnutridos, né? Desnutrido não precisa ser magro lá da Somália, as crianças da Somália, da África, mas deficiência nutricional acontece com todo mundo. Você pode ser magro e ter deficiência nutricional, você pode ter obesidade e ter carência nutricional, que a gente chama do paradoxo da obesidade, porque a pessoa come demais, mas não come o que é necessário para nutrir o corpo, mas sim excesso de calorias e excesso de alimentos industrializados que não têm nutrientes necessários. E aí você acaba não tendo massa muscular. A massa muscular ajuda você a emagrecer. Não precisa ser um halterofilista ou mesmo a musa fitness, né? Ou mesmo o Arnold Schwarzenegger, mas a gente precisa manter uma massa muscular adequada, que a gente consegue saber se está adequado ou não através do exame da bioimpedância que você faz com seu médico, com seu nutricionista, que tem especialidade nessa área de nutrologia, de medicina do esporte ou mesmo medicina do bem-estar, né, da longevidade. E aí hoje a gente vai falar sobre os aminoácidos, os 8 aminoácidos essenciais que a gente consegue através da alimentação e suplementação, mas não quer dizer que se você come, você está completamente nutrido, né? Muitas vezes a gente come e não é absorvido, ou o próprio alimento diz que tem aquele nutriente no passado, ele tinha aquele nutriente quando as terras eram mais férteis e tinham mais minerais adequados, né? Minerais e vitaminas, e hoje em dia uma cenoura não é a mesma cenoura que aquela sua avó comia, porque o solo mudou, né? Tem muito agrotóxico, mesmo os orgânicos, né? Dependendo do solo que a pessoa cultiva, pode não ter todos aqueles ingredientes necessários que a gente vê lá na lista da internet, né? Ah, que cenoura tem isso e aquilo, que o brócolis tem tal e tal e tal mineral, mas talvez não tenha aqueles minerais por conta do solo que está pobre, ou mesmo pode ter, mas não aquela proporção que é dita como regra de tabelas nutricionais, né? Pode ser que tenha menos ou às vezes até mais, e mais de um mineral e menos de uma vitamina, por exemplo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 8 aminoácidos essenciais. Deixa eu ver aqui. Só deixa eu ver para mim poder compartilhar aqui. Ah, quer dizer então que eu tenho que suplementar de forma. Vou. Quer dizer então que eu tenho que suplementar de forma obrigatória? Não, você precisa primeiramente avaliar com o seu médico, né? O que eu falei antes. Mas para vocês saberem, né? A L-leucina é um aminoácido essencial, a L-valina, isoleucina, a lisina, a fenilalanina, a treonina, a metionina e o triptofano. Esses são os 4 aminoácidos essenciais, tá?
O importante de vocês saberem é que a fenilalanina, ela é precursora da dopamina. Lembrando, falando sobre a dopamina, e o triptofano, ele é precursor da serotonina, que são dois grandes neurotransmissores que a gente já falou ou vai falar aqui, neurotransmissores relacionados ao prazer e ao bem-estar, né? A dopamina é relacionado, se você relacionado à boa memória, ao humor, à cognição, ao aprendizado e também relacionado à motivação, né? Quanto à motivação da novidade, né? Quanto mais dopamina você tem, menos, quanto mais vontade de comer um alimento, mais dopamina, um alimento novo que você olha, nossa, é saboroso, mais dopamina você vai liberar, né? Que ela também é o hormônio da novidade, né? Quanto mais novidade for alguma coisa, mais você secreta dopamina. Só que ela cai rapidamente, né? E aí, ela caindo, diminui a dopamina, você pode querer associá-la a aumentar novamente a dopamina por alimentos. Então, pode ser que toda hora você queira provar diversos alimentos, né? Hoje em dia, a gente tem Hoje em dia a gente tem. Deixa eu parar de compartilhar. Hoje em dia a gente tem diversos alimentos, né? Diversos sabores de diversas marcas. Ou seja, tem um chocolate de diversas marcas, então você vai comprar todos porque você quer provar todos. E isso é uma novidade, que sempre você vai querer elevar a dopamina, né? Porque a sua dopamina está baixa e aí você quer elevar ela de alguma forma, que você pode levar de diversas formas a dopamina, de novidade, né? De até ter uma ideia relacionada a trabalho, a uma curiosidade relacionado a alguma coisa, algum prazer imediato, né? A dopamina aumenta, um prazer imediato, uma ideia, comida, né? Relações sexuais pode aumentar a dopamina e compras pode aumentar a dopamina, né? Então o cérebro sempre está buscando algo para aumentar a dopamina, que é o hormônio da motivação, né? E também da novidade. O cérebro está toda hora buscando uma novidade. E na área alimentar, como eu falei, tudo tem várias marcas, tem vários tipos de alimento diferente, então isso nunca para. Você sempre vai estar buscando aumentar a dopamina. Se você consegue regularizar ela, porque ela vai estar estável no seu organismo, no seu cérebro e no seu corpo, você não vai precisar toda hora sentir essa necessidade, né, de estar toda hora provando um alimento novo, porque ela vai estar estabilizada, vai estar no controle, né, porque ela pode ter picos, né, de sobe e desce, você toda hora vai querer ficar elevando a dopamina, por conta que ela está baixando. Então, você sempre quer ter o prazer imediato. Se você tem essa suplementação de um precursor da dopamina, você já consegue controlar diversos aspectos, tanto ao nível de alimentação, né, quanto no nível de motivação. Quantas pessoas já entram no programa de emagrecimento desanimadas, que não conseguem, não querem, não são muito motivadas. Às vezes, elas nem conseguem entrar no programa de emagrecimento porque elas não têm motivação. E a dopamina é o hormônio da motivação. Então, provavelmente essas pessoas têm dopamina baixa. Por quê? Porque tem deficiência de aminoácidos essenciais, principalmente o precursor dela, a fenilalanina. E assim, há o outro precursor, que é o L-triptofano, relacionado à serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, pessoas que têm depressão, ansiedade, provavelmente têm serotonina baixa. Outra forma de obter a serotonina é ter um intestino adequado com saúde, porque a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro e é aí no intestino que é formada a maior parte da serotonina, tá? Então, são vários aspectos importantes na liberação desses dois neurotransmissores muito importantes no nosso corpo, na nossa saúde, no bem-estar, diminuindo a ansiedade por querer comer um doce novo, né? Diminuindo a vontade de estar toda hora querendo provar algum alimento novo. Então, os aminoácidos essenciais também fazem parte desse equilíbrio,
do organismo, né? Outros aminoácidos essenciais, né? Como a metionina, ela é necessária para a detoxificação, ela auxilia nos processos de detoxificação hepática, um potente antioxidante, né? Importante hepatoprotetor. A treonina é importante para a função intestinal, lembrando que o intestino bom funciona bem, ele auxilia no emagrecimento e auxilia na formação de serotonina e na absorção de nutrientes, né? A lisina na formação de colágeno, né? Melhora da pele, das unhas, do cabelo. A isoleucina e reações bioquímicas estão relacionada à formação de enzimas, né? L-valina aumenta a energia, L-leucina, síntese proteica, todos, né, estão relacionados à síntese proteica e mais esses adendos que eu estou falando para vocês. Promove sinal para regularização da síntese, inibição da degradação proteica, ou seja, inibe a quebra do músculo, né? Em diversos tecidos, entre eles o tecido músculo-esquelético, que é importante que o nosso músculo ele tem função endócrina. Se você tem uma massa muscular adequada, né, não só do braço, em todo o corpo, de forma harmônica, você consegue manter o equilíbrio basal, o metabolismo basal, ou seja, você está parado e você está gastando calorias, mesmo que poucas, mas mais do que você não tivesse, se você não tivesse um tecido muscular adequado. Entre eles, temos no músculo diversos hormônios. Então, é importante você ter músculo. Não precisa ser musculoso, como eu falei, mas manter esse equilíbrio muscular, de massa muscular. Tanto para evitar quedas no idoso, né? Quanto para evitar quedas, quanto para evitar fratura, né? Quanto para evitar deficiência, fraqueza dos ossos, né? No futuro, e também manter o equilíbrio para evitar as quedas frequentes no futuro, para você conseguir levantar da cama quando for mais velho, não precisar sempre de auxílio de alguém, né? Para ir ao banheiro, vou ter que chamar alguém para ajudar a ir no banheiro, porque você não tem força para se levantar. As proteínas, os aminoácidos formam as proteínas para os anticorpos, melhora a imunidade. Melhorando a imunidade, você tem saúde, né? Melhora também a formação dos hormônios, os hormônios começam a se regularizar e assim você começa a emagrecer. Então, tudo é uma orquestra sinfônica que a gente chama, né? Então, os aminoácidos essenciais são essenciais para o nosso corpo, como eu falei. Não tem como você adivinhar quais aminoácidos, quantidade de aminoácidos que tem num alimento, que você vai absorver a quantidade desses aminoácidos. Em alguns suplementos, a gente consegue absorver quase 99%. O whey protein absorve bem menos, 40 e poucos por cento. E ainda assim, você tem que ter estômago e enzimas para quebrar o whey protein, para quebrar a carne, qualquer tipo de carne que você coma. Então, isso tudo vai gastar energia do seu corpo. Gasta você pode ficar com mais fraqueza ou não ter tanta energia que poderia ter para realizar o seu trabalho durante o dia. Se você ingerir os aminoácidos já prontinhos, quebradinhos lá, eles vão conseguir ser absorvidos de forma mais rápida e também não vão ter que passar para a barreira de enzimas para quebrar eles, né? E você vai ter as doses certas e os aminoácidos certos para você suplementar. E se você tiver interesse, então, a suplementação você tem que procurar um profissional de saúde, não faça sozinho, e você tem que ter orientação médica, tá bom? Aminoácidos essenciais são essenciais para a nossa saúde e para o emagrecimento, sabendo que a gente não emagrece sem ter saúde antes. Então, busque saúde antes de pensar em emagrecer, porque o emagrecimento é uma consequência de você ter saúde. Como eu falei, você pode ter dificuldade de emagrecer porque está com deficiência nutricional, não só de aminoácido, como de enzimas, como
como de vitaminas e minerais. E essas vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas, gorduras e mesmo carboidratos adequados podem dificultar as reações bioquímicas do seu corpo, podem dificultar a limpeza do seu corpo natural, e aí você não consegue emagrecer. E aí retém líquido, você fica inchada, às vezes até os pés inchados, e aí você aumenta o peso e não sabe por onde começar, pois pode ser que você esteja desnutrido com carências nutricionais, né? Carências nutricionais que precisam ser repostas, precisam ser avaliadas, e assim você pode emagrecer de forma natural e não se estressar. Por isso que é importante esse programa, porque você está conhecendo o que são os empecilhos do emagrecimento, né? Que a culpa não é sua, porque você não sabia dessas informações todas que precisam fazer e ter para poder entender que a culpa não é sua, porque sempre te falaram que emagrecimento é dieta e exercício físico, e é muito além disso, né? Eles falam que é a ponta do iceberg e a base do iceberg. Ninguém enxerga, né? E aqui, nesse programa, você está aprendendo a enxergar que não é só a ponta do iceberg, mas o que a gente tem que saber conhecer e ter a habilidade de descobrir é todo a base do iceberg, que ninguém vê. E aqui você está começando a entender melhor que o emagrecimento é diversos aspectos que é necessário, diversas orientações e ter calma, cada um no seu tempo, né? Evitar acreditar com aquelas pessoas que não são profissionais de saúde, porque ela emagreceu, ela vai te ensinar a emagrecer. Pode te ensinar algumas dicas, sim. Não falo aqui que vai ser dicas que não vão resolver, pode ser sim que resolva de imediato, né? Mas talvez possa de um lado, resolver de forma imediata, mas de outro, você perder saúde, né? Porque cada um é diferente. Então, eu posso emagrecer e posso te ensinar a emagrecer, mas talvez o meu corpo não seja igual ao seu corpo, né? O que eu como pode ser ruim para você, o que você come pode ser ruim para mim. Então, como é que eu vou ensinar uma pessoa a emagrecer porque eu emagreci? Não, a pessoa tem que ter um conhecimento específico de emagrecimento, um conhecimento de nutrição relacionado ao nutricionista, um conhecimento de medicina da obesidade, de medicina, né? Ser médico mesmo, né? Não só ter conhecimento, mas ser médico para poder indicar o melhor tratamento, os melhores suplementos que realmente vão fazer a diferença, porque suplemento por aí está cheio, né? Se você quer gastar dinheiro em suplemento, é muito fácil. Compra lá uma lata grande de whey protein, quanto você vai gastar, né? E não vai, não, talvez não seja adequado, talvez você tenha distensão abdominal, talvez com whey protein você tenha intolerância ao leite, à lactose, talvez você tenha alergia, talvez você tenha constipação, talvez você tenha acne, né? Então, diversos suplementos você tem, só que talvez essa é a diferença que existe entre profissionais, é o conhecimento. Então, não acredite naquela pessoa que só diga lá na internet que eu emagreci, eu vou ensinar você a emagrecer. Pode ensinar, mas se ela não for profissional de saúde, ela não vai entender que o corpo dela é diferente do seu. E talvez o resultado que ela tem não vai ser ideal para você e você gasta dinheiro mais uma vez e aí desiste novamente. Eu não quero que você desista, eu quero que você continue no seu processo de emagrecimento, que a gente confia em você. Eu e a minha equipe confiamos em você e é por isso que estamos aqui para te ajudar. Vamos para a próxima aula, então. Grande beijo. Tchau, tchau.